Mais Saúde. Hoje no Mais Saúde a gente fala sobre ronco e apneia, então tá comigo a fonoaudióloga, especialista em audição, sono e motricidade orofacial da Quality Saúde, Ana Paula de Lara, bom dia, obrigado pela sua presença ao vivo aqui no estúdio da Rádio Mais. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto que tantas pessoas têm tanta dúvida, é tão polêmico, né, em vários sentidos e é preocupante também. Bom, a gente tem um dado aqui que a Associação Brasileira do Sono estima que depois dos 40 anos de idade, de 4 em cada 10 pessoas roncam. E após os 60, esse número aumenta para 6 em cada 10 pessoas. Então, 60% das pessoas depois de 60 anos passam a roncar. E nessa faixa etária, 60% dos homens e 40% das mulheres sofrem com o ronco e indisposição no dia seguinte. Ou seja, o ronco, a apneia acabam trazendo um problema, né? A pessoa acaba se sentindo cansada, indisposta no outro dia. E aí eu pergunto, doutora, o que é o ronco? Vamos começar com o ronco. O ronco, ele é uma disfunção respiratória noturna, né? O que acontece? O padrão respiratório correto é você respirar pelo nariz durante a noite toda. A partir do momento que você usa a boca para respirar, aí já tem algum problema. Pode ser de via aérea superior, pode ser um problema ali na garganta. A gente tem que avaliar para entender. Então, assim, a partir do momento que eu abro a boca para respirar, a minha boca ela não foi feita para respirar, ela foi feita para falar. Então, é uma caixa de ressonância. Se eu tenho um pouco de acúmulo de gordura na região do pescoço, se eu tenho um pouco de flacidez de língua, de bochecha, de musculatura de garganta, isso vibra quando o ar passa. Lembrando que essas estruturas, elas são estruturas fonatórias. São estruturas que têm participação de respiração, mas não têm função específica para isso. Então, o padrão respiratório correto durante a noite é respirar pelo nariz. Salve os casos que tem pessoas que roncam mesmo respirando pelo nariz, que daí são as alterações respiratórias superiores que nós chamamos. Quando a pessoa tem adenoide, grande, né, hipertrofiada, tem questão também de um desvio de septo, tem questões alérgicas que causam uma congestão nasal, então tudo isso precisa ser investigado. Mas o ronco, ele já é um indicativo de disfunção respiratória. Olha só que interessante. Então, e eu acredito que a gente trouxe aqui o dado, né, que 60% das pessoas depois de 60 anos passam a roncar, porque a flacidez é algo que é inerente ao envelhecimento, né? A pele fica mais flácida, né? E, consequentemente, toda a parte de dentro da garganta, da boca, também acaba tendo essa flacidez. Na verdade, a gente vê muito disfunções respiratórias cada vez mais cedo, inclusive em crianças, tá? Ronco é uma coisa bem presente em crianças que têm histórico alérgico. Até pela questão da hipertrofia de adenoide, hipertrofia de amígdala, tudo isso. Então, começou a roncar, tem que investigar, independente da idade. Mesmo que seja uma criança que você saiba que é uma estrutura ali, que não tem uma flacidez, eu recebo cada vez mais pacientes mais jovens em consultório, que nem tanto tem questão de gordura, de pescoço, porque antes tinha muito essa questão. Ronca porque está um pouquinho acima do peso, tem aquela barriguinha, tem o pescoço mais largo. Hoje a gente sabe que isso é um dos indicadores, mas não um indicador exclusivo. Existem outros fatores que também interferem. Entendi. E a apneia? Então, agora a gente já entendeu o que é o ronco. O que é a apneia, doutora? Então, vamos lá. O ronco, ele é um indicativo de que eu tenho uma alteração respiratória, mas eu mudo o padrão da minha respiração durante a noite. A apneia já é considerada uma alteração grave respiratória, porque ela muda o fluxo respiratório. A apneia ela pode ser dividida entre hipoapneia e apneia. A hipoapneia é redução do fluxo respiratório, então a pessoa tem uma respiração muito mais superficial. E a apneia, eu tenho parada da respiração durante o sono. Então é aquela pessoa que está dormindo, está respirando, às vezes até roncando junto, exatamente. Dá para roncar e ter apneia junto. E a pessoa para de respirar. A pessoa geralmente dá aquelas engasgadas. Sabe aquelas engasgadas no meio do ronco? Aquilo é apneia. Então a pessoa está roncando, para um pouquinho, dá aquelas engasgadas e volta. Exatamente isso. E o perigo de tudo isso é assim,
o roncar estar associado à apneia. Lembrando que nem sempre eu tenho ronco associado à apneia. Às vezes eu posso roncar, ter uma hipertrofia ali de adenoide, ter uma amígdala grande ou estar com alguma outra alteração, mas não necessariamente eu tenho alteração do meu fluxo respiratório. Por isso que é bem importante estar investigando para um diagnóstico. É ronco exclusivo, é um tipo de tratamento. Tem apneia, é outro tipo de tratamento. Então, vamos perguntar, como é que faz para identificar se a pessoa tem a apneia ou não? Primeiro de tudo, tem que passar por uma consulta com o otorrinolaringologista, né? Normalmente é indicado o exame de polissonografia. A gente faz uma avaliação da parte de estrutura nasal, de garganta, para ver se tem alguma alteração de base ali estrutural e, subsequente, pede o exame de polissonografia. O exame de polissonografia é o nosso exame ouro para a questão de verificar a presença de apneia. Então, durante a polissonografia, eu consigo avaliar se tem apneia, que tipo de apneia que é, com que frequência, a gente chama de eventos hora. A gente consegue avaliar todos os ciclos do sono, os estágios do sono, se essa pessoa tem uma alteração neurológica associada a essas alterações, alteração cardíaca, então a gente faz um movimento cardíaco, neurológico e respiratório no paciente. Envolve tudo. Sim. É bem importante. Até porque uma pessoa ficar sem respirar, nem que seja um tempinho, só traz consequências para o organismo todo, né, Sim, doutora? No entanto que a queixa maior das pessoas que têm apneia é um cansaço excessivo. E às vezes esse cansaço é por redução respiratória de fluxo de oxigênio. Então, a pessoa chega com uma saturação bem baixa durante a noite. Então, vai caindo a concentração de oxigênio. Com isso, o organismo ele entra em sistema de alerta. Há uma sobrecarga cardíaca, então o coração ele precisa bater muito mais vezes para tentar amenizar o estrago ali de reduzir a questão da oxigenação para proteger os órgãos vitais, que é o cérebro e alguns outros. Então, isso causa uma sobrecarga muito grande. A gente costuma dizer que o paciente apneico ele não tem uma noite de sono, ele tem uma noite de terror. Só de falar em apneia, eu já fico com falta de ar. Só de falar na apneia, eu já me sinto com falta de ar. A gente está recebendo pergunta no nosso WhatsApp, 30 58 11 20, Álvaro Vilbrantes. Oi, Carol. Eu precisava saber com a doutora por quê. Será que é porque a minha idade, eu tenho 62 anos, eu cuidei muito de idoso, geralmente à noite. Será que é isso que eu não consigo dormir? Eu perco o sono com facilidade, eu tenho que tomar um remédio para dormir? Bom, falando aí na questão do sono, né? Ela teve uma vida noturna muito grande, isso atrapalha também? Com certeza atrapalha. Todas as pessoas têm seu ciclo circadiano. O que isso quer dizer? Seu ritmo próprio de biológico, sono, né? A questão do seu relógio biológico. A partir do momento que você muda esse padrão, um horário que era para você estar dormindo, você está trabalhando, você vai ter que mudar todos os seus hábitos, inclusive durante o dia, porque você não prepara o teu sono só antes de dormir. Existe toda uma rotina durante o dia para você se preparar para ir dormir. E hoje, com o estresse do dia a dia, é muito comum as pessoas terem quebras nesse ciclo circadiano e terem hábitos viciosos que também fazem com que o organismo saia desse ritmo. Por exemplo, um hábito muito comum, todo mundo assiste televisão antes de dormir. São poucas as pessoas que trabalham uma higiene do sono. A higiene do sono ela é muito importante, principalmente para essas pessoas que têm dificuldade de entrar num sono ritmado ali inicial. E a polissonografia, ela também ajuda essas pessoas? Na verdade, assim, depende, Carol. Por exemplo, se essa pessoa tem muita movimentação corpórea, percebe que o batimento cardíaco fica mais acelerado, ela está numa agitação para não conseguir dormir, aí sim a gente investiga. Mas se já for um quadro classificatório de insônia, aí é outro tipo de tratamento, de investigação e de tratamento. E aí também é outro tipo de profissional. Exatamente. O meu conselho sempre para todos os pacientes que têm alteração do sono é hábitos. Antes de dormir, prepare teu corpo.
Cuide com que você vai se alimentar antes de dormir, a questão da temperatura do banho, os hábitos. Todo mundo hoje, antes de dormir, dá uma olhadinha no WhatsApp, da tela do celular. Existem substâncias no nosso organismo, principalmente a melatonina, que ela é secretada justamente para iniciar aquele cochilo, o sono. Se você entra com uma luz artificial, teu organismo entende que ainda não está na hora de entrar naquele ciclo do sono, que é para você ficar desperto. E quanto mais idade ao longo dos anos, mais sensível você fica. Entendi. E além disso tudo, além dessa higiene do sono, eu acredito que uma pessoa que ronca e que tem apneia, ela também tem tudo isso prejudicado. Com certeza. E é um dos primeiros hábitos que eu trabalho com os pacientes, é sempre hábitos, a questão do ciclo circadiano. Não adianta eu ter uma associação de um tratamento, de eu usar um equipamento para adequar a minha respiração, sendo que eu vou dormir meia-noite e acordo 6 horas da manhã. Entendi. Tá? O ciclo correto de sono para ter um sono fisiológico é você dormir no máximo até 10h30 da noite e despertar depois das 5 horas da manhã. Se você vai dormir depois desse horário ou acorda antes desse horário, você já tem quebras aí no teu ciclo regulatório do sono. Então, existem algumas substâncias que elas deixam de ser absorvidas, a questão de equilíbrio hormonal também, e daí acarreta em alterações no teu dia todo. Entendi. Falando sobre o ronco e a apneia, tem tratamento? Tem tratamento sim, tá? Fazendo a parte de diagnóstico de investigação. Então, vamos pontuar. Não precisa de uma intervenção respiratória. Existem casos que precisam de uma intervenção respiratória, como eu expliquei. Tem uma adenoide grande, tem uma amígdala grande, tem um desvio de septo. Precisa fazer primeiro essa modificação estrutural. Uma cirurgia. Uma cirurgia. Então, o paciente foi para a investigação, não tem alteração estrutural, realmente tem apneia. A apneia é redução do calibre das vias respiratórias. Então, a via respiratória ela fica mais flácida, com isso ela não consegue suportar um fluxo constante de ar. Fica tão molinho ali a parte da respiração que acaba fechando na hora do sono. Ela relaxa pode tanto fechar ou pode reduzir também. Reduzir. E às vezes existem outros fatores também que interferem. Por exemplo, eu tenho bastante acúmulo de gordura aqui na garganta. Vai fazer uma pressão de tubo de respiração. Tenho gordura abdominal. Então, tudo isso também influencia. Então, se não é um caso nem medicamentoso e nem cirúrgico, hoje a gente tem um equipamento chamado CPAP, que ele é indicado para manter esse fluxo respiratório durante a noite. Inclusive, eu trouxe aqui 2 protótipos para estar mostrando. O CPAP é este equipamento. É um aparelho aqui. Pequenininho. Sim, inclusive a gente tem vários modelos lá na clínica, eu trouxe um dos modelos. Ele é um equipamento que ele usa o fluxo de ar corrente, é feito um ajuste de acordo com a necessidade do paciente, então a pessoa recebe esse fluxo constante de ar durante a noite toda. Então não tem nem parada nem redução, vai manter a oxigenação. É um aparelho que tem 15 centímetros por 30 no máximo? É pequenininho o aparelho. Sim. Eu achei que fosse algo até maior. Não, ele é bem tranquilo. O que esse aparelho faz? Ele joga ar para... Sim, exatamente. Ele mantém um fluxo respiratório. Então, ele puxa o ar do ambiente, ele é conectado, o paciente usa essa máscara aqui, um dos modelos de máscara. Então, você vai usar uma máscara para dormir. Vai usar uma máscara conectada ao equipamento. Aí é feito um ajuste de acordo com a alteração respiratória e vai receber esse fluxo constante de ar. Lá na Quality nós temos uma diferenciação de alguns equipamentos que nós trabalhamos, que nós só trabalhamos com a questão da automaticidade, para respeitar a questão do fluxo respiratório fisiológico. Então, o equipamento ele começa com fluxo mais baixo e ele vai aumentando de acordo com o estágio do sono da pessoa. Ah, que interessante. Para dar conforto. E esse equipamento, ele ajuda a pessoa a dormir melhor e ter mais saúde, mais qualidade de vida? Ele é considerado um equipamento de manutenção de vida, até porque a respiração ela é essencial para que se tenha vida. A gente não consegue ficar nem 10 minutos. Então, se eu tenho uma alteração respiratória, com certeza, a maior parte das pessoas que tem alteração, quer seja por pouco tempo ou já há muito tempo e dorme uma noite com CPAP, é inesquecível essa noite, porque no outro dia se sente outra pessoa. Olha só. Oxigena melhor, tem mais disposição, tem um sono
satisfatório, então consegue realmente descansar, não é uma guerra durante a noite. Então, assim, por muitas vezes as pessoas olham, nossa, mas é aterrorizante, né? Você dormir com uma máscara, né? ligada num equipamento. Mas a máscara é molinha, ela é molinha, gente. Mas hoje o avanço tecnológico proporciona equipamentos cada vez mais confortáveis, o equipamento é totalmente silencioso, ele não produz ruído nenhum durante a noite. As máscaras também, a gente tem vários, eu trouxe um dos modelos que nós temos, mas são vários modelos de máscara, são modelos anatômicos, leves, não pesa no rosto, não faz marcação. A pessoa facial consegue dormir, também. né? Tanto de lado quanto de barriga para cima, né? No entanto, ele que é todo esse novo molinho. padrão de máscara, a fixação fica aqui na cabeça, justamente para a tubulação ficar toda na parte de trás do corpo e não ficar nada na frente do corpo. E a pessoa consegue se movimentar Consegue à noite, se movimentar. normal. Dorme de barriga para cima, dorme de lado. A única coisa que não dá é dormir de barriga para De baixo. barriga para baixo, aí não dá. Mas nem é bom, né? Diz que dormir de barriga para baixo na coluna. já prejudica outras coisas. Então, eu acho que daria pra gente falar que para quem ronca, ou para quem... Porque a gente estava comentando aqui até antes da nossa conversa, que normalmente a gente diz que o outro ronca, né? Nunca a gente ronca. É sempre o parceiro ou a parceira que ronca. Quem tem essa... conversar isso com o parceiro, com a parceira, né? Sim, com certeza. E por incrível que pareça, as maiores queixas que eu recebo em consultório são dos parceiros. Dos parceiros. Nunca é do roncador. Geralmente a pessoa só tem consciência quando está com uma alteração muito, muito grande. Aí ela tem consciência, realmente. Não durmo, acordo várias vezes, acordo com a boca seca. Mas em casos não tão graves, a maioria das vezes é a família que percebe, a família que incentiva para procurar um auxílio. Então, quem sabe que ronca, né? Ou quem tem algum parceiro que ronca, gente, vale a pena, né, você procurar um atendimento, você fazer uma consulta, né, e investigar isso, porque a gente está falando aqui de qualidade de vida. Eu acabei de falar, né, da questão da hipertensão arterial. A gente sabe que quem ronca, quem tem apneia, tem problemas circulatórios muito graves, né? Inclusive, hoje, os maiores casos de infarto durante o sono, acidente vascular, são decorrentes de apneia. Olha só, então é bem... A apneia sério. causa um estrago muito grande no organismo. É sobrecarga cardíaca, elevação da pressão arterial. Eu tenho alteração de funções neurológicas, porque se eu tenho uma hipóxia, uma falta de oxigenação cerebral, eu vou ter um dano. Olha só que interessante. Então, gente, tem que procurar ajuda, né? Você tem que buscar esse atendimento até mesmo para mudar os hábitos, tanto da higiene do sono, Sim. quanto do ronco, para ter uma vida, até mesmo para ter longevidade, Sim. qualidade de vida. No entanto, Carol, que existem pessoas que alteram todo o padrão de vida justamente por esse cansaço excessivo. E por incrível que pareça, grande parte dos acidentes que acontecem hoje no trânsito tem envolvimento de apneicos. Porque eles não têm o mesmo nível de atenção. Olha Tanto só. profissionais que dirigem de maneira profissional, motorista, enfim, quanto pessoas que dirigem carros particulares também. Olha só que interessante. A gente tem mais uma participação aqui no nosso WhatsApp, 3058 11 20. Vamos ouvir lá. Bom dia, Bom Carol. dia. É o Cardoso de Araucária. Eu tenho esse problema, eu me acordo com o meu próprio ronco mesmo. Dou umas roncadas que eu mesmo me acordo. Parece um trator dentro de casa aqui. Aí, tem tratamento. Tem tratamento, procure ajuda. Nós, lá da Quality Saúde, estamos à disposição. Lógico que eu faço uma primeira avaliação, encaminho o paciente para estar fazendo outras avaliações em conjunto para fazer um fechamento de diagnóstico. E quando a pessoa acorda com o próprio ronco, isso quer dizer que já está num nível um pouquinho pior do que aquele que a gente falou, né? Já está numa situação mais avançada. Então precisa tomar cuidado. Tem mais participação? 3058 11 20, vamos lá. Eu gostaria de saber, eu sou a Cristiane, aqui da Cidade Jardim, como que a gente, para adquirir esse aparelho e precisa fazer o exame, dá umas orientações aí, porque meu marido diz que eu ronco muito e eu tenho, acho que, essa apneia. Eu me acordo desesperada de noite, assim, faltando ar. Também já está no estágio mais avançado, Já está no estágio né? mais avançado.
Quando tem essa percepção de alteração de fluxo respiratório bem importante, a gente já considera um caso grave. Quando a pessoa, então, vamos colocar aqui, ó, quando a pessoa acorda com o próprio ronco, quando a pessoa acorda com falta de ar, cansaço excessivo, boca seca, foi um sintoma também, dor de cabeça, acorda mais cansado, né, do que foi dormir, ou se o parceiro já está reclamando do barulho do ronco, isso é importante. Hipertensão arterial matinal também, pessoa acordar já com a pressão alta de manhã. Também são sintomas de apneia e de ronco. Então. Exatamente. Respondendo essa pergunta, eu te convido para ir lá na Quality, conversar conosco, né? É importante, sim, fazer um exame diagnóstico. Só vou falar brevemente a respeito da polissonografia. Polissonografia é um exame que você dorme dentro de um laboratório de sono. Você dorme uma noite, é monitorado com vários equipamentos para verificar as alterações respiratórias, musculares, neurológicas, cardíacas. Hoje, a gente tem 2 padrões. Realizar o exame de polissonografia em laboratório, mas a gente já tem a opção do paciente fazer em casa. Hoje, nós temos um equipamento portátil que nós disponibilizamos para o paciente. Então, ele dorme uma noite com esse equipamento, no outro dia traz o equipamento para nós e a gente avalia todos os dados, né? Todo o histórico do sono. Isso é possível fazer? É possível fazer lá na Quality. Nós temos o equipamento portátil, que a pessoa dorme em casa. Nós não realizamos a polissonografia de laboratório. Só que lembrando, precisa passar por uma avaliação antes para nós determinarmos se é possível fazer a domiciliar ou se tem necessidade do laboratório. A domiciliar ela é um pouco mais simples, eu consigo só verificar a questão cardíaca e de apneia, mas se tiver alterações neurológicas ou algo subsequente, precisa de algo mais detalhado, aí tem que fazer de laboratório. Entendi, então um primeiro diagnóstico seria interessante fazer esse em casa, né, para dar uma verificada, adequar a higiene do sono, como a doutora Ana Paula falou, né? Posteriormente, usar um aparelho como esse, pequenininho, gente, sensacional. Eu imaginava, né, quando falava esse papo, que era um negoção grande, né, barulhento, mas não, o objetivo é dormir melhor, então Sim. Traz todo esse conforto aqui para a pessoa que ronca. É para ser a Dalcima. Dona Dalcima, ela disse aqui, bom dia, Carol. Eu gostaria de falar com a doutora porque eu tenho um problema quando eu durmo, de salivar muito durante o sono. A questão de salivar muito durante o sono também pode ser um problema devido ao ronco e à apneia? Na verdade, não. Tem que avaliar a questão muscular orofacial dela. Ela pode estar com uma flacidez de língua, uma flacidez de bochecha. Então, precisa passar por uma avaliação fonoaudiológica para nós realizarmos essa avaliação da estrutura muscular oral para verificar o que está dando de errado ali para melhorar essa deglutição dela. Ela está com uma alteração de deglutição. Porque você engolir a saliva é um ato reflexo enquanto você está dormindo. Você não tem que ficar pensando a respeito. Sim. Então, se isso não está acontecendo de forma correta, se ela percebe que está salivando, que a gente chama isso de cialorreia, tem que avaliar o que está falhando ali de mecanismo muscular para melhorar a tonicidade e isso voltar a acontecer de maneira normal. Eu não sabia, gente, mas nós deveríamos fazer exercícios faciais com a língua, a bochecha e a boca, porque tudo isso fica flácido também. Assim como a gente tem que ir lá para academia ou fazer uma atividade física para fortalecer os músculos do nosso corpo, tem que ter também todo esse fortalecimento de língua, de bochecha, de boca. Eu também não sabia disso. Fiquei sabendo esses dias com a doutora Ana Paula. E é muito importante, porque tudo isso que a gente está falando aqui, do ronco, né, a questão da deglutição também, do mastigar direito, do falar direito, tudo isso envolve, né, esse sistema que a gente está comentando aqui. Com certeza. E existem pessoas que têm, às vezes, dificuldade de fala, que é simples de resolver. Às vezes a pessoa acha que tem até problema de gagueira, mas não tem. Ela tem uma leve disfluência, que nós chamamos, que precisa de uma adequação muscular. Isso acontece muito depois que a pessoa usa aparelho ortodôntico. Pessoas que têm uma alteração de estrutura
esquelética, faz modificação, mas não modifica a parte muscular. Olha só, que interessante. Bom, eu quero agradecer aqui a presença, né, da doutora Ana Paula de Lara, ela que é da Quality Saúde, fonoaudiólogo, especialista em audição, sono e motricidade orofacial. Doutora Ana Paula, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, quiser entrar em contato com você, como é que faz? Por favor, nós temos o nosso WhatsApp da clínica, nós temos o nosso site, temos o nosso Instagram também, tem o telefone fixo da clínica também. Eu também tenho meu Instagram particular, onde eu sempre estou divulgando algumas dicas, algumas sugestões lá também. Então, por favor, entre em contato conosco, porque nós estamos em todas as redes sociais, né? E realmente nós nos colocamos à disposição para dar o suporte que for necessário. Bom, então você procura no Instagram Quality Saúde, Fonoaudiologia. Tem o telefone aqui que é o 3398-8417. Isso. 3398-8417. O WhatsApp, você mandar mensagem lá, conversar com a equipe da doutora Ana Paula. 99131-8417. 99131-8417. E a Quality fica em São José dos Pinhais. E isso fica em São José dos Pinhais, ali na rua Paulino de Siqueira Cotes, 292. Só lembrando, Carol, que nós temos 2 unidades, tá? Nós temos a unidade aqui de São José dos Pinhais, mas também nós temos a unidade da Fazenda Rio Grande. Nós estamos lá no Complexo Comercial 1408, então se alguém precisar e não for tão próximo vir para São José, pode estar nos procurando lá também. Na Fazenda Rio Grande também. O telefone, então, anota aí, 3398-8417. Doutora Ana Paula, mais uma vez agradeço sua participação hoje ao vivo aqui na Rádio Mais. Nossa conversa fica disponível no site radiomaisdigital.com.br, também o podcast no Spotify, Rádio Mais Manhã da Mais, e o vídeo no YouTube da Rádio Mais Paraná, e também no WhatsApp, no Facebook, Rádio Mais Paraná, e no Instagram também, né? Rádio Mais PR também vai ficar disponível, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo mais informações sobre para as pessoas saberem. Muitos têm dúvida, muitos têm até receio de falar a respeito, então nós nos colocamos realmente à disposição e nós agradecemos a oportunidade. Tá chegando muita pergunta aqui pra gente ainda, mas o nosso tempo já ultrapassou, eu preciso ir pro comercial. Vou convidar a doutora Ana Paula para participar com a gente na semana que vem, pode ser, doutora, para a gente continuar respondendo as perguntas dos ouvintes que estão chegando pra gente. Com certeza, nós responderemos a todas. Legal, muito obrigado mais uma vez, e quem quiser é só entrar em contato no 3398-8417.